Este programa é livre para todos os públicos. Olá, ouvintes. Estamos aqui estudando a história da Igreja do Rio Grande do Sul. Ora, essa história da Igreja do Rio Grande do Sul, ela começou bem mais tarde do que o resto do país. Quando nós encontramos a primeira diocese fundada na Bahia em 1551, a primeira diocese no Rio de Janeiro em 1676, nós vamos ter a primeira diocese no Rio Grande do Sul, criada em 1848. E nós ficamos ainda um tempo sem bispo. Vimos na última vez que só a 26 de setembro de 1852 o Papa nomeou Dom Feliciano Rodrigues Prates para ocupar a mitra de Porto Alegre. Ora, este padre, na ocasião, estava em Rio Pardo. Aliás, no interior de Rio Pardo, na Encruzilhada do Sul. Lá ele estava como vigário paroquial, ou como cura para o cargo que ele mesmo cedeu durante a Revolução Farroupilha. Padre Feliciano Rodrigues Prates nasceu em Glorinha, no interior do município de Gravataí. Nasceu em 1781. Ele era o segundo de 9 filhos. Por sinal, o primeiro era Feliciano também, faleceu cedo, então o segundo filho recebeu também o nome de Feliciano, e assim os outros 8 filhos, todos eles com nomes que começam com F. Começavam com F. Então, este jovem queria ser padre, mas ele tinha que então se deslocar até o Rio de Janeiro. O único seminário que nós tínhamos no Brasil, um seminário tridentino, era o seminário São José da Lapa, no Rio de Janeiro. Feliciano foi ao Rio e ali foi ordenado sacerdote em 1814. Portanto, apenas com 23 anos de idade. Depois, ele ainda permaneceu no Rio por mais um tempo, porque nós temos que lembrar, na época, Dom João VI estava morando no Rio. Toda a família imperial no Rio. E como Dom João VI era um daqueles reis católicos, eles tinham capelães, e havia sempre alguns capelães na corte. E o padre Feliciano Rodrigues Prates foi chamado para também trabalhar na corte. Ficou mais alguns anos residindo no Rio, trabalhando como vice-capelão de Dom João VI. Depois que Dom João VI voltou para Portugal, padre Feliciano foi nomeado aqui para o sul como capelão militar. E como capelão militar, ele participou de todas as guerras cisplatinas. Isto é, essas lutas praticamente do Brasil contra o Uruguai, contra a Argentina, até que ele terminou com a independência do Uruguai. De qualquer forma, padre Feliciano era um desses capelães militares. Trabalhava lado a lado com os outros militares. E ele, durante a Revolução Farroupilha, não assumiu posição, não se colocou nem a favor nem contra, mas ele foi trabalhar na Encruzilhada como capelão, como cura da Encruzilhada do Sul. E lá, aos pés de Santa Bárbara, ele atendia a todos.
atendia todos tranquilamente. Nas horas vagas ele semeava o seu trigo, ele tinha a sua fazenda, lá estava afazendado. E esta casa, esta fazenda, ele vai cultivar, inclusive depois como bispo. Cada ano, as suas férias, ele tirava lá na encruzilhada. E tinha até um nome, chamava sempre as cartas que ele escrevia, ele colocava no alto da capa, da carta, Residência Episcopal da Lapa, em Encruzilhada do Sul. Bom, Dom Feliciano precisava agora ser ordenado bispo. Então ele foi ao Rio e, nomeado a 26 de setembro, ele vai ser ordenado bispo apenas no dia 29 de maio de 1853. Portanto, praticamente passou-se mais 9 meses até a sua nomeação episcopal. Toma posse aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no dia 3 de julho de 1853. E vai morrer mais tarde, nem 5 anos mais tarde, a 27 de maio de 1858. Mas, no dia da posse, apresentou uma longa carta pastoral, onde ele deixava claro que a sua missão era, de fato, organizar a Igreja do Rio Grande do Sul. Aliás, ele encontrou em Porto Alegre o cônego Tomé de Souza, que era o antigo pároco da Madre de Deus. E dizem que quando o recém-ordenado bispo chegou em Porto Alegre, ainda no trapiche, cônego Tomé foi ao encontro, se ajoelhou diante do bispo e se colocou à disposição para trabalhar com ele. Ele, então, na sua primeira carta pastoral, editada no dia 3 de julho de 1853, ele colocava claramente qual era a sua missão. Falava na necessidade de criar novas paróquias. O Rio Grande do Sul, na época, não tinha nem 20 paróquias. Ele queria mais paróquias. E queria, uma vez, organizar os limites das paróquias. Muitas paróquias foram assim feitas à base dos municípios e com isso era difícil a locomoção dentro da própria paróquia. Ele queria uma forma mais racional de delimitar os limites das paróquias. Mas ainda, ele colocou claramente na carta pastoral que precisava reformar os prédios religiosos. Sabem que naquele tempo era o padroado quem deveria providenciar a reforma dos prédios das paróquias, era o padroado régio. Era, portanto, a tarefa do governador. No caso, inclusive, vinha a verba sempre do imperador. Mas, durante o longo tempo da Revolução Farroupilha, nada se fez. Havia igrejas caindo, prédios desabando. Quase todas as paróquias estavam sucateadas. Muitas destelhadas, chovendo dentro. Então ele queria, antes de tudo, ordenar todas as paróquias, reformar todos estes prédios. Queria também moralizar os cemitérios católicos. Em todos os cemitérios ele queria uma cerca e que os cemitérios fossem abençoados todos os anos. Porque antes, aqui no Rio Grande do Sul, praticamente as fazendas todas tinham o seu cemitério particular. E era assim, praticamente sem cerca, onde os cachorros andavam pelo cemitério. E o Dom Feliciano viu, não, o cemitério é um lugar sagrado. Precisa ser abençoado todos os anos
e queria que cada cemitério tivesse uma cerca, que de fato ali só podiam entrar os homens, as pessoas que fossem ali rezar e cultuar os seus mortos. Então, a primeira carta pastoral já deixa muito claro o que Dom Feliciano queria. Mas em novembro do mesmo ano, de 1853, ele já larga uma segunda carta pastoral, muito maior do que a primeira, e que vai ser tema da nossa próxima reflexão, na semana que vem. Até lá, recebam todos mais uma vez a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.